Luciano pegando as malas e dando adeus ao São Paulo, rapaz. Vamos falar sobre isso, notícia de mercado da bola. Vamos falar também sobre o último capítulo envolvendo São Paulo, CBF, arbitragem, tem bastidor sobre isso e muito mais pra gente comentar com vocês, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, domingão aí, 5 da manhã, já de pé com um vídeo novo, um domingão diferente, né? Porque não tem futebol, data FIFA, entendeu? Né, um final de semana estranho quando é de data FIFA, porque tá acostumado com o jogo, né, cara? Aqueles jogos 4 da tarde, Brasileirão, aquele domingo cheio, mas hoje não tem nada disso, muito pelo contrário. Nessa data FIFA aí que é chato pra cacete, se não me engano, acho que é a última desse ano, né? Eu acho que não tem mais nenhuma não, eu acho, né? Graças a Deus, ninguém aguenta data FIFA, é muito chato mesmo. Teve o jogo do Palmeiras ontem, né, cara? Rapaz, vocês viram o pênalti que marcaram pro Palmeiras ontem? Ah, mas o VAR anulou, Gabriel, anulou, verdade. Só faltava validar aquele pênalti, né? Mas não muda o fato também que o árbitro no campo, né, irmão? No campo ele foi lá e marcou aquele pênalti. Cara, a arbitragem no Brasil é um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Existe arbitragem ruim em outros lugares, outros campeonatos também existe. Existe erros também em outros lugares, não é só aqui. Mas aqui os caras se superam no nível que, assim, não dá pra acreditar, velho. É surreal, mano. É surreal. Não dá pra acreditar. Entendeu? E o Jandrei ontem, rapaz. Vocês viram o frango que o Jandrei tomou de jogo ontem? Ele que tá no Juventude agora, emprestado pelo São Paulo. Vocês viram o frango que o Jandrei tomou? Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, viu, cara? Só de lembrar que o São Paulo comprou esse rapaz, trouxe ele quando ele tava no Santos, né? E depois que o São Paulo trouxe ele, o São Paulo, nessa diretoria, né, maravilhosa que a gente tem, deu 3 anos, né, cara, deu 3 anos de contrato, deu mais 3 anos de renovação pra ele, né, que ele já tava no São Paulo, a diretoria foi lá e renovou por mais 3 anos com o Jandrei. Tipo assim, isso reflete muito, né, o porquê que a diretoria colocou o São Paulo na situação que tá, né, cara? Esse goleiro bizarro aí, né? Tanto que ele tá jogando, com todo respeito, jogando no Juventude, né? E esse cara foi goleiro do São Paulo titular por um tempo, por um período, e depois 3 anos de renovação que a diretoria deu pra ele. Incrível, né, cara? Tem que bater palma aí. É lamentável, bizarro, bizarro. Enfim, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. São Paulo joga quinta, né? Volta a jogar na quinta-feira contra o Grêmio. E tá aí a informação do Alexandre Vieira. Crespo aposta em Luciano e Gonzalo Tapia como dupla titular no ataque do São Paulo. Após a boa atuação no clássico contra o Palmeiras, o técnico Hernan Crespo pretende manter Luciano e Tapia como dupla titular no ataque do São Paulo. No Choque Rei, os dois participaram diretamente dos gols do São Paulo na primeira etapa. Para o treinador, a movimentação e a capacidade de definição dos atacantes são pontos que faltavam em partidas anteriores e justificam a aposta para os próximos jogos. O Tapia aqui, cara, fez gol contra o... Nos últimos 2 jogos ele fez gol, né? Fez gol contra o Palmeiras, também já tinha feito contra o Fortaleza. Jogou bem os 2 jogos aí, né, cara? E tipo assim, o Tapia tá em alta, nos últimos 2 jogos foi titular, meteu 2 gols. Luciano também fez 2 gols nos últimos 2 jogos, né? Também contra Fortaleza e Palmeiras. E, cara, os atacantes que tem, né? Se você for olhar o melhor é o Luciano. Entendeu? Tirando o Lucas, né? Que o Lucas não tem a condição de começar ainda. Mas tu pega Tapia, Luciano, Dineno e Rigoni, que é os disponíveis, né? Tirando o Lucas, que não tem condição de começar ainda. Desses 4, o Luciano é o melhor. Então é óbvio que ele vai ser titular, né? Então tu pega o melhor, que é o Luciano, e o Tapia que tem a ascensão. Então a dupla ideal hoje é essa, né? Luciano e Tapia aí. O ataque do São Paulo, entendeu? E merecido, né, cara? Merecido. Ele que não jogou nenhum dos 2 jogos contra a LDU, né? E chama atenção, né? Nenhum dos 2 jogos ele entrou. E, enfim, não entrou. Poderia ter ajudado? Poderia, né? É fácil falar depois também, né? Que foi eliminado. Que depois quem sabe o que aconteceu também é fácil falar, é óbvio, né? Sem engenheiro de jogo pronto também é fácil falar. Mas é aquele negócio, a gente foi eliminado pela LDU porque os nossos atacantes, especialmente o Luciano, cara, perdeu um caminhão de gols, né? Será que o Tapia perder todos aqueles gols? Não sei, né? Não dá pra saber. Aí não. O São Paulo volta a campo no dia 16 de outubro, né? Contra o Grêmio aí, fora de casa. E essa, né, já deve ser a dupla aí de novo, né? Do ataque do São Paulo. Contra o Fortaleza, foi Tapia e Rigoni, né? O Luciano entrou no segundo tempo. Aí contra o Palmeiras, aí sim foi Tapia e Luciano, entendeu? E deve ser mantido isso aí, né? Já que o Tapia tá em ascensão. O Tapia que tá na seleção chilena, né? Na data FIFA, ele que deu assistência no jogo de ontem. Não vou lembrar contra quem que foi agora. Não vou lembrar contra quem o Chile jogou, mas ele jogou e deu assistência. Então ele tá vivendo um bom momento aí, né, nos últimos jogos no São Paulo. E também, né, cara, participando de gol na seleção chilena.
Lena. Belezinha, meu querido? Vamos seguindo aí, bora falar agora, rapaziada, sobre uma coisa triste, né, cara? Que é sobre aí público do Morumbi que vem aí cada vez pior, infelizmente, né? E eu nem culpo a torcida do São Paulo, porque isso aqui é culpa da diretoria, 100% por várias razões, né? Olha só, o São Paulo vai bater a marca de 1 milhão de torcedores no ano em seu jogo contra o Bahia. No dia 25 de outubro, jogo aí da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 26 jogos em casa em 2025, com um público total acumulado de 991.495 torcedores, tá? Então falta aí, né, cara, 8 mil, né, e pouco aí para poder bater os 1 milhão de torcedores no estádio aí do Morumbi em 2025. Restam apenas mais 5 confrontos como mandante, mas 2 deles serão em outro local. Contra Flamengo e Red Bull Bragantino, o jogo foi marcado para a Vila Belmiro. Então a gente tem 5 jogos em casa, 2 é na Vila, né? Então só tem mais 3 aí no Morumbi. Faltam aí, né, pouco mais de 8.500 torcedores para que a marca de 1 milhão seja batida no estádio. Mas esse ano vai bater 1 milhão com um certo atraso. Olha só a comparação para você ver. A gente vai bater 1 milhão de torcedores, né, no jogo contra o Bahia, que vai ser o jogo de número 27 em casa, tá? Então a gente precisou esse ano de 27 jogos em casa para chegar a 1 milhão, tá? Em 2024, o São Paulo precisou de 22 jogos em casa para bater o 1 milhão de torcedores, tá? A gente precisou de bem menos jogos no ano passado, tá? A média até aqui na temporada do São Paulo é de 38.134 torcedores, bem inferior a que o clube registrou nas últimas 2 temporadas. Em 2023, a média do São Paulo no Morumbi foi de 44.580 torcedores. No ano passado, em 2024, São Paulo teve uma média de 45.589 torcedores. Olha que bizarro, cara. Em 23 teve mais de 44 mil de média, e em 2024 mais de 45 mil de média, e em 2025, né, tá aí em pouco mais de 38 mil de média, né, a média de público aí por temporada, né, cara, por temporada aí. Um ponto importante, né, foi da média, só que essa média aí exclui, tá, os jogos em Brasília ou em outro local, tá? Então o São Paulo, por exemplo, teve 2 jogos esse ano em Brasília, então não conta para média, tá? É só jogos no Morumbi, entendeu? Dos outros anos também, né? Ano passado, por exemplo, São Paulo jogou em Brasília também, jogou no Brinco de Ouro da Princesa, né, que é o estádio de Guarani. Então, esses números aqui são só do São Paulo no Morumbi, tá? Tira aí os jogos que o São Paulo jogou como mandante fora do Morumbi, tá? Esse aí é um ponto importante, entendeu? Aí, o que acontece, rapaz? Olha só. Em 2022, em 22, São Paulo teve aí, né, 1 milhão, tá? 1.245.000, tá? Torcedores aí somando todos os jogos da temporada. Em 2023 teve 1.515.000, tô arredondando, né, para não falar tanto número assim, porque senão a gente fica perdido. Em 2024 teve 1.458.000 torcedores, né, acumulado, né, durante toda a temporada aí, entendeu? Então, tipo assim, a gente ainda tem mais 5 jogos em casa e ainda vai bater, né, esses 1 milhão, e vai bater os 1 milhão, é fato, tem 5 jogos em casa, né, 3 no Morumbi, né, que vai contar para essa estatística aí, e falta pouco mais de 8 mil, né, então vai bater com tranquilidade, mas não muda o fato que a média caiu, né, em relação tanto a 24, né, 2024, e também em relação a 2023, entendeu? Então, tipo assim, triste isso aqui, né, cara, eu vi o Arnaldo Ribeiro falando no Band Esportes, né, que isso aqui, cara, é 100% culpa da diretoria, tipo assim, tudo que a diretoria faz é uma porcaria, tipo assim, se for pegar tudo que a diretoria do São Paulo faz, tudo é ruim, tipo assim, não tem nada de bom hoje. Tu pega, por exemplo, a dívida, pô, só aumenta. Viemos agora, aí do ano passado, de um déficit, do maior déficit da história, né, que foi 280 e poucos lá, milhões de reais de déficit esse ano. Agora quer vender 30% da base, né, por um acordo ridículo de 200 e poucos, 250 milhões de reais. Os garotos da base foram campeões da Copinha, os principais venderam tudo por dinheiro de pinga, entendeu? Aí o time esportivamente também em campo não consegue corresponder. O que mais? Politicamente está cada vez mais fraco. Tipo assim, tudo que o cara faz e vem fazendo
é ruim. Hoje não tem nada pra falar, pô, isso aqui é bom que a diretoria fez. Não tem, cara. Dívida, time em campo, é tudo lixo. Literalmente tudo lixo. E é óbvio que uma hora o torcedor cansa, cara. Entendeu? Uma hora o torcedor cansa. Fora também, né? Que eu falei que eu ouvi o Arnaldo falando lá no Band Esportes, falando sobre a questão do abuso, né? Que isso aqui foi um abuso, do abuso aí, do aumento de preço aí dos ingressos, cara. Tipo assim, aumentou muito esse ano o ingresso em relação a 2024. Tipo assim, um completo abuso. A forma que a diretoria esse ano aumentou os ingressos em relação ao ano passado. Uma vergonha, tá ligado? Tipo assim, um bagulho bizarro aí. E a gente não tá em um momento de aumentar preço de ingresso. Você aumenta preço de ingresso em jogo, irmão, de Libertadores, né? Lá o jogo contra ele deu que aumentarem muito, inclusive, entendeu? E, cara, Campeonato Brasileiro, o time tá disputando só uma vaga na Libertadores. Tipo assim, agora é que a gente fazer promoção de ingresso, mano. Botar o ingresso lá embaixo pro torcedor encher o estádio, né? E apoiar o time. Não, os caras vão lá e mantêm ingresso o cara ainda. Tipo assim, os caras parece que não tem um mínimo de senso, de noção. Tipo assim, é bizarro, cara. É realmente lamentável aí. O torcedor cansa, né, rapaz? Cansa, né? Protestando fora casados, fora Belmonte. O torcedor não aguenta mais essa gestão aí do São Paulo. Só faz besteira, entendeu? Eu falei dos erros da diretoria, né? Estourou o orçamento esse ano, não contratou um jogador, né? Pagando os direitos do jogador. E estourou o orçamento, né? Tipo assim, atrasa direito demais. Cara, tipo assim, os caras fazem tudo errado. Tomou transfer ban esse ano. Cara, eu vou lembrando de uma coisa nova. Entendeu? Tomou o primeiro transfer ban da história do São Paulo. Foi esse ano, com a gestão casada. Então, tipo assim, cara, tudo que os caras fazem é ruim, velho. Entendeu? Gasta muito mais do que arrecada. Tipo assim, quem é que se salva? O torcedor cansa, mano. Cansa, né? Aí, né, o São Paulo aí tá perto de falta pouco mais de 8 mil para bater esse 1 milhão de torcedores esse ano. São Paulo tem no Morumbi ainda São Paulo e Bahia, tá? São Paulo e Flamengo na Vila, São Paulo e Bragantino na Vila. Aí tem São Paulo e Juventude, que por enquanto tá marcado no Morumbi, mas pode ser que mude. E São Paulo Internacional, tá? São 5 jogos com mandante do São Paulo. 2 na Vila e 3 no Morumbi, né? E essa questão que eu falei pra vocês, né, cara, aí E a diretoria agora tá mudando aí agora são transparentes por causa de política, né, cara? Tudo dando errado, fora Casares, fora Belmonte, o cara cada vez perdendo mais apoio político e, evidentemente, que ele tá tentando mudar, né, cara, alguns modos operantes aí pra ver se consegue, né, cara, salvar ali alguma coisa. Por isso que teve essas mudanças em relação à transparência, né, da coletiva, boletim médico, né? O Casares tá mudando algumas coisas aí por causa de política, né, por causa de política. Segundo a Gazeta Esportiva, o Vasco tem interesse no Luciano para 2026. Olha só isso aqui, ó. A estratégia do Cruz Maltino passa pelo desempenho do São Paulo no Brasileirão. Caso o São Paulo se classifique para a Libertadores, a negociação é vista como complicada. O Vasco não pretende pagar multa. A ideia seria tentar um acordo utilizando o poder da negociação dos empresários do jogador. Contrato do Luciano vai até o fim de 2026, a contratação conta com o aval do técnico Fernando Diniz. Olha só isso aqui, cara. O Vasco não pretende pagar multa, a ideia seria um acordo utilizando o poder da negociação. Os caras querem, irmão, tentar negociar o Luciano sem pagar nada. Isso aqui é culpa de vocês, seus Casares e companhia. Vocês ficam vendendo os jogadores do São Paulo tudo por preço de pinga. Aí é isso aqui, ó. Ah, não, o São Paulo vende todo mundo barato, tá precisando, né? Aí antes os caras faziam a proposta, né, baixa para levar os garotos. Óbvio que o Luciano não é um garoto, né? Não tô comparando. Mas tá aí, o Vasco quer levar o jogador sem pagar multa e a ideia é tentar um acordo com os empresários do jogador, né? Para conseguir a liberação, né? Ele mais facilitado, porque os caras não querem pagar nada pelo Luciano. É demais, né, cara? Tipo assim, a gente perdeu o respeito. Até em relação ao Vasco, né? Até o Vasco quer vir aqui agora e quer levar nossos jogadores sem pagar nada. Isso aí é culpa de vocês, Casares de companhia. É assim que os outros times veem o São Paulo hoje em dia por conta de vocês que botou o São Paulo no lugar onde ele tá. Entendeu? É óbvio que não tem que liberar, né, cara? Óbvio que não tem que liberar, só tem que liberar se for uma proposta aí que o São Paulo entende que é boa. Pô, uma proposta pro Luciano é boa pro São Paulo. Aí pode negociar. Agora os caras não querem gastar nada, pô. Quer chegar aqui e quer levar o jogador de graça? Luciano é um dos maiores artilheiros do Brasileirão em atividade. Entendeu? Pegar os jogadores na atividade, é um dos maiores artilheiros do Brasileirão. É um dos jogadores que tem mais participação em gol e matemática no futebol brasileiro dos jogadores em atividade. Tipo assim, o Vasco quer levar o cara de graça. E repetindo, isso é culpa da diretoria do São Paulo, porque os clubes de fora vê o São Paulo hoje desse jeito, fragilizado. Pode ir lá que vai pegar. É assim, cara. Isso é culpa 100% da diretoria do São Paulo. 100%. Entendeu?
Segundo o UOL, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, voltou a ligar para o Samir Chaldie e agradeceu ao mandatário pela divulgação dos áudios do VAR do Choque Rei. Mais tarde, o Casares reclamou com o Rodrigo Sintra, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, tá? Então o Casares ligou lá para agradecer, né? Uma brincadeira isso, tem que agradecer aí, porque a CBF divulgou os áudios, e ele também fez uma reclamação em relação ao Rodrigo Sintra, né? Que é o chefe da comissão de arbitragem aí da CBF, entendeu? Aí outra informação aqui que o UOL traz que é importante, que acho que é para encerrar. Não vou dizer encerrar porque vai ter o julgamento no STJD ainda, né? Então a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas tá aí, ó. O UOL. O São Paulo não vai mais protocolar nenhum pedido da CBF contra a arbitragem do Choque Rei, tá? Já havíamos também antecipado. A anulação do clássico não era discutida. Não, nem tem elemento para anular o clássico e outro jogo. Só tivesse algum escândalo comprovado, né, alguma corrupção, o jogo foi comprado. Caso algo assim aconteça e for comprovado, aí tem a anulação do jogo. Mas, evidentemente, que não tem nada disso, então não tem nem chance do jogo ser anulado e ter outro clássico. Aí nunca nem foi debatido. O clube, olha só isso aqui, ó. O clube se dá por satisfeito com a divulgação dos áudios e a solicitação para o Ramon Abachaebel não apitar mais os seus jogos, tá? Então o São Paulo ficou satisfeito com os áudios e quer que ele não apite mais jogos do São Paulo. Eu vou ficar satisfeito caso ele não apite mais jogo do São Paulo e caso o STJD dê uma punição rigorosa para ele. No dia que tiver o julgamento, se ele pegar uma punição considerável, eu vou falar, pronto, agora sim estou satisfeito, é porque o jogo não volta mais, os 3 pontos não voltam mais, o jogo a gente já perdeu. Agora é punir o cidadão que fez o que fez no jogo da semana passada, né? Ele tem que pagar por isso, ele tem que ter uma punição pelo que ele fez. Ele não pode fazer o que ele fez e, irmão, no outro dia acordar como se nada tivesse acontecido. Aí eu vou dar por satisfeito. Não apita mais jogos São Paulo e tem que ser punido aí, né, pelo STJD. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.